Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito do melhor momento para a gente entrar com a introdução alimentar das crianças. Vale dizer que a pressa, na verdade, na maioria das vezes é nossa, da família, dos pais, né? A gente tá doido para ver essa criança comendo e ele vai ter muito tempo para isso. Mas é importante que a gente saiba por que a introdução alimentar deve acontecer apenas a partir dos 6 meses de idade. E esses 6 meses de idade, gente, é de idade corrigida e não simplesmente idade cronológica. Não é simplesmente da idade que esse bebê nasceu. Isso significa que se o bebê nasceu antes do tempo, né? Se ele foi prematuro, a gente vai corrigir essa idade e quando ele tiver 6 meses de idade que se esperava que ele tivesse nascido mesmo e não da idade que ele tem, né? Então, se o bebê nasceu, por exemplo, com 5 meses e meio, eu vou ter que dar mais 15 dias ali para que esse bebê realmente esteja com 6 meses de idade corrigida. Aí a gente vai fazer a introdução alimentar. Mas por quê? Né? Muitos pais dizem assim, Tati, a gente entrou antes e não aconteceu nada, antigamente não era assim. Por que a gente fala? Por que é importante que esse bebê entre com a introdução alimentar só depois dos 6 meses de idade? Vou trazer 5 motivos importantes que você deve conhecer. O primeiro deles, ele está relacionado ao interesse desse bebê a respeito do que você come. Então é importante que a criança já se interesse, né? Que ela já mostre sinais, assim, né? De querer pegar o alimento, de ficar animado quando você está comendo, de mostrar sinais de interesse. É importante a gente lembrar que eles estão na fase oral, então simplesmente por ele estar interessado não quer dizer que ele já esteja pronto, a gente vai trazer os outros sinais também, tá? Porque eu costumo dizer assim para os pais que eles podem ter acabado de mamar, né, tá de barriguinha cheia e se a gente dá uma sola de sapato para eles suja, eles vão pegar essa sola de sapato e levar na boca, porque estão conhecendo o mundo através da boca. Eles estão justamente na fase oral. Mas a criança que não se interessa ainda, né, porventura às vezes era um prematuro, depois a gente vai acabar lidando às vezes com uma seletividade alimentar e ele não tem muito interesse, a partir do momento que a gente força esse processo, a criança não tinha esse sinal de prontidão, isso pode atrapalhar mais do que ajudar no processo da introdução alimentar. O segundo ponto importante é que ele consiga sustentar bem a cabeça, o tronco e já se sente minimamente sem apoio. Então vamos imaginar que a gente vai fazer a introdução alimentar de um bebê que ainda não senta sem apoio. Então ele tá todo molinho, fica sentado lá na cadeira, o tronco não tá ereto, ele vai ter mais dificuldade na deglutição, né, no poder pegar os alimentos, manipular esses alimentos, quando ele ainda precisa se apoiar para sentar. Então é importante que esse segundo ponto esteja alinhado também, que a criança então já tenha esse controle sobre o seu tônus. E o ideal é que ela já se sente, né, sem apoio. Terceiro ponto importante é que ele já segure objetos com as mãos. A maioria das crianças aos 6 meses já tem essa habilidade, mas muitas não, e isso pode ser um fator que acabe atrasando um pouquinho a introdução alimentar. E aqui eu vou trazer de novo essa lembrança, né? Não é porque ele fez 6 meses que ele está pronto para a introdução. Alguns bebês vão estar prontos um pouco depois, e isso deve ser avaliado bem direitinho com o seu pediatra, né? Uma nutricionista materno-infantil, se você tem acesso também, para chamar de sua, isso seria muito legal nesse processo da introdução. Então, segurar os objetos com as mãos é importante. A criança que ainda não pega os objetos, que não segura, que não é capaz de firmar sozinha, ela também vai ter mais dificuldade no processo ativo da introdução. Claro que aquele processo passivo, onde simplesmente a gente dá a comidinha na boca, ele pode acabar acontecendo, mas o participativo, que é o ideal, que a criança já tenha, né, alguma manipulação dos alimentos, já traga alguma coisinha na boca ali através do BLW com os cortes seguros, e isso fica prejudicado se ela ainda não é capaz de segurar objetos com as mãos. Quarto ponto importante é a redução do reflexo de gag. O reflexo de gag, ou de protrusão, ou de proteção ao engasgo, é quando a criança ela usa a língua para colocar para fora os alimentos maiores, né? Isso serve, gente, para proteger essa criança justamente do engasgo. Por isso, a gente explica que é mais fácil que uma criança se engasgue com líquidos do que com sólidos, principalmente os bebês menores de 6 meses, porque ao líquido a gente não tem esse reflexo de protrusão. A criança pode acabar se afogando com o líquido enquanto mama. Por isso, muito cuidado, né, com essa questão de, o meu bebê segura a mamadeira sozinho. Ele sempre deve estar acompanhado, né? Bebês, eles devem ser alimentados. A gente não deve deixar eles sozinhos com a mamadeira. Quando eles já se sentam sozinhos, já são capazes de pegar o copo de transição e fazer
essa tomada já é bem legal, mas especialmente deitados, com uma madeira, ou amamentar um bebezinho com a gente assim praticamente dormindo, isso é muito perigoso, porque como ele não tem um reflexo de gag para o líquido, ele pode se afogar com os líquidos. E aí, quando ele chega nos 6 meses, o bebê, no começo, quando ele é apresentado aos alimentos maiores, ele vai colocar um pouquinho para fora, né? Ele vai fazer esse movimento. E isso não é que ele tá se engasgando, pelo contrário, ele tá se protegendo de não se afogar com alimento sólido. E a partir dos 6 meses, esse reflexo ele começa a diminuir e a criança, então, ela começa a conseguir engolir esses alimentos maiores, né? Bem amassados e tal, mesmo que ele não tenha dentes. Então, ter esse processo diminuído é importante. Então, aquele bebezinho que a gente começa a alimentar e tudo ele engasga, tudo ele coloca pra fora, tudo ele faz náusea, a gente dá um passinho atrás, espera um pouquinho mais e depois de alguns dias volta no processo da introdução alimentar. E o último ponto importante, gente, é a capacidade dessa criança já ter movimentos ativos com a boca e com a língua. Aos 6 meses, eles começam também a duplicar as sílabas, né? A gente vai ver os bebês começando a fazer o pá, 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 mã, mamã, tá, tá, tá. E ainda não é uma palavra com sentido, simplesmente é o duplicar de sílabas, que é o início desse processo das palavras, que geralmente vai aparecer a partir dos 9 meses. Então, esse bebezinho que já consegue duplicar as sílabas, ele já está também exercendo essa questão do processo mastigatório, mesmo que ele não tenha dentes expostos, né? Porque os dentes ali, sob a gengiva, eles já estão ali e essa criança já é capaz de mastigar os alimentos bem cozidos, né? Que são facilmente amassáveis, como uma batata, uma cenoura cozida e etc. Então, esses são os principais 5 sinais de prontidão para a introdução alimentar, aliados à criança já tem, então, esses 6 meses de idade, onde o seu intestino já está mais prontinho para receber e digerir os novos alimentos. Eu sei que a gente tem pressa, curiosidade, né, de ver a criança entrar nesse mundo novo da alimentação, mas paciência, a gente fazendo todo esse momento aí com ciência, com conhecimento, né, com sabedoria, com tranquilidade, vai trazer um sucesso maior para a introdução alimentar. Lembrando que ela é um processo, ela não é um evento, então ela é lenta mesmo, às vezes a gente dá um passinho atrás, depois a gente volta e aos pouquinhos as coisas se acertam. Me conta como é que foi aí na sua casa. Eu sei que às vezes vem a família, conhecidos, né, eu já dou feijão com 4 meses, eu já fiz isso e ninguém morreu, mas a gente não tem o objetivo de matar ninguém por aqui, né? O nosso objetivo é trazer uma introdução alimentar mais leve, mais saudável, mais feliz para você e para o seu bebê, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.